Leandro Viana, que é psicólogo, e a Renata Rod, escritora. Eles estão aqui também sentindo esse aroma. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vocês estão bem? Tudo Obrigado bem, pelo você? convite. Também, tudo ótimo, Tá graças a Deus. delicioso, e chocolate é bom, né? É, ainda essa mistura de chocolate com Acalenta. laranja. Delicioso e tortura também, né, ao mesmo tempo. Tá torturante o cheiro. Ele né? quer dizer Não, que ele quer comer muito depois, bom. entendeu? Vocês vão ficar, com toda certeza. Já são nossos convidados. Obrigado. Agora, queridos, vamos falar de um assunto que é um assunto difícil, sem dúvida nenhuma, né? Afinal de contas, quando a gente fala numa separação, a gente fala de vidas que estão tomando rumos diferentes, obviamente, e nem sempre isso é um acordo muito fácil de se fazer. Principalmente dependendo do tempo que essa relação levou, né? Dos laços que se criaram, dos filhos que estão ali e tudo mais. E aí a gente percebe que o número de separações está aumentando assustadoramente aqui no Brasil, né? Nos últimos tempos. Sim. A que se deve isso? A que vocês atribuem isso? Pode ir. Olha, uma coisa que eu percebo muito, Rejane, as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Né? Eu acho que a tecnologia trouxe isso, trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe a resposta muitas vezes em um toque só. E relacionamento é algo que você tem que ser nutrido, né? Diariamente, constantemente, com sessões. E hoje eu percebo, principalmente em casos no consultório, as pessoas menos tolerantes, com menos vontade de fazer esse investimento, com menos vontade de concessão. E aonde você tem uma empresa chamada matrimônio, em que duas pessoas vão gerenciar, se você não tem essa habilidade, aí vem o índice de separação que só transborda, né? Não deixa de ser uma sociedade, né? Sim, sim, sim. Que a gente faz ali, claro, com envolvimento emocional, o que é o tempero explosivo, muitas vezes, para essas situações, né? E a gente sabe que ninguém entra numa relação para se separar, né? O objetivo é ficar junto. Mas muitas vezes acontece esse desajuste, né? Esse desequilíbrio. E aí eu queria saber, Renata, quais seriam os principais desafios que as relações estão enfrentando nos dias de hoje, além dessa questão do imediatismo, que eu acho que ela faz muito sentido. Na verdade, Rê, eu acho que depois da pandemia, né, a gente vivenciou um desequilíbrio emocional muito grande e aí o parceiro teve que estar com a parceira o dia inteiro, não dava mais para jogar a sujeira embaixo do tapete, né? Você tinha que conviver com muitos problemas, instabilidade emocional, então vem tudo isso. Além disso, as pessoas estão sem conexão. É engraçado, hoje os aplicativos, antigamente você ia em barzinho, em restaurante, você conhecia alguém. Hoje, você não conhece ninguém, porque as pessoas estão no celular, Os cardápios digitais, né? nos aplicativos, Ainda tem isso, é verdade. o que também não é ruim, tá? Porque eu estou namorando e foi através de um aplicativo. Foi? Foi. Tem muitas histórias de sucesso também a partir Tem gente daí, que né? casa através de aplicativo e tal. Mas o que não pode, as pessoas vão muito no vai da valsa, por exemplo. Tem amigas que falam assim, homem, a gente estava conversando antes de começar aqui, homem não presta. Se você vibrar nessa energia de que homem não presta, você só vai atrair homem que não presta. Ou você se centra, tem um autoconhecimento e fala, não, vem para somar na minha vida, não vai ser a minha vida, não é aquela loucura do relacionamento, né? A todo custo, que virou o seu universo. Ou não adianta, tem que somar. Se for para dividir ou tirar, não. Então a gente vê, a pandemia mexeu muito, as pessoas estão sem conexão uma com as outras, é tudo muito superficial. Eu saio com você hoje, eu já quero, semana que vem tem que estar casando, porque senão não vale. E aí a gente é louca, as mulheres são as loucas, tá? Porque se você criou uma conexão com o cara, por exemplo, num jantar, aí você fala de um segundo, um terceiro encontro, não, peraí, o doutor pode me corrigir aqui, não é? Não, e até complementando essa excelente fala sua, a sensação que eu tenho hoje é que num relacionamento as pessoas querem o tempo inteiro a excitação, né? O tempo inteiro a novidade, enfim, a empolgação. E relacionamento não é isso. Muitas vezes a gente precisa passar por uma calmaria. Então eu entendo que a busca está sendo extremamente assim, de forma errada, deturpada e com pouco amadurecimento. É a perfeição da rede social. É o Eu vim de casamento do 2 Instagram, casamentos, né? você começou falando, ninguém casa para separar. Não casa. Eu casei a primeira vez, não tive filhos, aí eu fiz o primeiro livro, eu estudei 100 pessoas separadas durante 2 anos, tá? E depois de 8 anos, separei. Escrevi o primeiro livro, lancei no Jô Soares, agora eu venho com o segundo livro, que é um planner emocional. Por quê? Porque eu separei com o filho. E não desmerecendo a dor de quem está em casa e separou sem filho. Com o filho é muito pior.
Sim. É um luto. Acredito que sim. É um luto, mas é aquilo. Existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Que tem a forma de lidar com a criança também, com aquele filho. São duas né, dores, durante a né? Você vê separação. o filho sofrendo e a tua própria dor, né, Renata? Você O seu passou. comportamento também. Uma vez um terapeuta me chamou a atenção. Já tinha separado faz muito tempo e aí eu convidei o meu ex para vir em casa num almoço de Páscoa, achando que eu estava arrasando. Maturidade. Aham. Só que não. Quando a minha filha viu ele sentado no sofá da minha casa, ela bugou. Tem que tomar muito cuidado. Não é assim. As crianças não estão preparadas, porque elas sempre acham, me corrija se eu estiver errado, que elas são culpadas. São processos, né? Sim. E essa criança pode demorar um pouco mais a passar por tudo isso, né? Sim. A minha filha até pouco tempo falou, não quero ter filhos, mamãe. Porque ela achava, porque o pai não é presente. Então, na cabeça dela, eu não vou, é muita responsabilidade. Hoje ela já mudou isso. Agora eu fico chocada com os números, gente. Eu vi uma matéria falando a respeito do número de divórcios, o quanto aumentou. Olha só, em 2010, 977 casamentos registrados no Brasil, 239 mil divórcios. Quer dizer, era um divórcio a cada 4 relações que aconteciam, né? Hoje em dia, olha só, a gente tem 970 mil casamentos, quer dizer, o número de casamentos continua igual. Se a gente for pensar populacionalmente, até diminuiu um pouco, porque a população população aumenta. Exatamente. Para 420 mil divórcios, quer dizer, é um divórcio para cada 2 casamentos, praticamente. Um pouquinho mais. Quer dizer, a cada 2 pessoas que se casam, uma se separa. E aí eu estava lendo até uma matéria há pouco tempo, um artigo falando sobre a plasticidade, como está tudo plástico hoje em dia, né? E isso também se traduz e se traz para o nosso dia a dia, como todas as coisas estão sendo muito descartáveis hoje. Quando a gente compra um eletrodoméstico, ele não é mais para durar 20, 30 anos, como eram os de antigamente, vai durar bem menos. Então, assim, tem tudo isso trazendo essa mensagem de que as coisas são substituíveis, né? E isso acaba trazendo também uma mensagem de que as relações também estão plásticas, também estão mais artificiais. É a busca da novidade, né, o tempo inteiro. Você sabe que, não sendo um crítico à tecnologia, porque todos nós usamos e realmente tem uma parte muito boa, mas a tecnologia te traz essa sensação, né, que a gente fala até de dopamina, te traz essa sensação de retorno, de prazer, de bem-estar. E o relacionamento, você tende a buscar isso. Se você desenvolve este comportamento numa repetição em tudo na sua vida pessoal e na tecnologia, é natural que você vai levar para a relação também. É natural, eventualmente, que você leve para a sua dinâmica de trabalho. Porque trabalho também é uma construção diária, até você ser valorizado, subir de cargo, né? Então, esse imediatismo, essa visão do mundo ideal que é vendida também, um mundo de só alegria, só prazeres, isso eu vejo que está adoecendo não só nas relações, né, de forma geral. Mas isso também está acontecendo no mercado de trabalho, né? Esse imediatismo, querer ganhar o quanto eu acho que eu mereço, subir de cargo com uma velocidade, sem construir nada muito sólido, né? Agora, Rê, você tem uma experiência bacana para compartilhar também, aliás, compartilhou através do livro, quer dizer, bacana para que a gente consiga também passar por isso Claro. de uma forma, né, e conseguir ressignificar esse momento, né? Que a experiência não é bacana em si, Não, é por isso que eu obviamente. escrevi, na verdade, né? E é muito interessante que as pessoas, muitas vezes, quando se separam, ficam se perguntando onde é que eu errei. Quem é que errou para essa relação não dar certo? Então, sabe o que mata, Rê? Quando separa, é um luto. Mas o que mata é o e se. E se eu tivesse dado mais uma chance para o fulano? E se eu tivesse perdoado a traição? E se eu tivesse pulado a cerca? O e se já foi. A pessoa precisa entender, é lógico, ela tem que fazer um balanço do que aconteceu para melhorar. Porque quando a gente sai da separação também, não adianta, você vai comparar o atual com o ex. É muito doido, você vai ficar comparando, né, as vivências. Mas sabe onde está o erro? Aí o doutor também me corrija. Não é o amor que mantém as relações, é a admiração. Se você admirar, se você deitar, dormir e acordar, eu me arrepio inteiro, mas é isso mesmo, com uma pessoa que você admire todos os dias, admira como homem, admira como ser humano, admira como pai, admira como filho, você não vai trair, aí o amor vem. É uma e aí você manutenção fecha aquilo. da relação, a admiração. Tem gente que separa amando, que é um amor tão louco, tão platônico, que fala, não dá, porque eu não quero dividir com ninguém. Admiração. Você tem que admirar. E como é que foi transformar tudo isso que você viveu, tudo isso que você sentiu, que você passou em palavras?
e dividir isso com as pessoas? É engraçado porque as pessoas falam assim, Rê, eu leio o seu livro e parece que é você falando. Porque é uma coisa mesmo de conversa mesmo, de um bate-papo igual a gente está tendo aqui, muito gostoso. Na verdade, eu ouvi neurocientistas, psicólogos também e apresentei alguns exercícios que eu posso até ensinar aqui uma dica depois, Claro, se der tempo. ótimo. Para a pessoa se reinventar, né? Por quê? Porque tudo isso que está aqui, eu vivi. Ninguém casa para separar. E todo mundo vira julgador da sua relação, né? Todo mundo vira adora. psicólogo, né? Quer dar conselho. Não, o familiar fala, você não tem visto o fulano? Eu falo, mas eu não separei do fulano, caramba. Não é, se não tem mais filho, Falta um não é pouco mais de pra respeito ver. a essa dor, né? Esse momento também, né? Eu tive uma tia que ela falou assim, ele te batia? Eu falei, não. Ele bebia? Não. Ele te traiu? Não. Então por que você parou? Tá tão difícil. Gente, mas tá certo, as pessoas não estão mais se conectando, Rê. Infelizmente, as pessoas não estão buscando uma profundidade nas relações e isso está em tudo. Sim, Tá no sim, profissional, tá no pessoal, tá no dia a dia. Tem gente que entra no elevador e não fala bom dia. É verdade, é verdade. Ninguém mais, essa conexão, olhar no olho, né? Sorrir. Sim. Agora, Alessandro, a gente está falando aqui sobre luto, né? Também a Renata citou esse luto que acontece porque é um fim, né? Sim. É um fim de uma coisa muito importante. É importante que a pessoa se permita viver esse luto, sentir esse luto e de que forma? Óbvio que não existe uma fórmula para cada um passar por isso. Mas se tem algum conselho que você puder dar para as pessoas que estão passando por esse momento, qual seria? Olha, primeiro a gente tem que entender, como você falou, é um luto para as duas partes. Até para a parte que tomou a decisão, porque é luto de uma história, de uma idealização. Então, o primeiro processo, você vai passar, um primeiro momento, num processo de negação, principalmente quem é rejeitado. Depois você vai ter a raiva, depois você vai entender e barganhar os seus sentimentos. Aí vem uma tristeza assim. Então, hoje eu vejo cada vez mais, Rejane, as pessoas não querendo sentir, né? Então, eu tô mal, eu preciso tomar um medicamento. Não é assim. Tem sentimentos que a gente precisa vivenciar para elaborar e evoluir, né? Então, depois desse processo, vem a aceitação. Então, são fases. E dentro dessas fases é muito importante você entender, você assumir a tua dor, você compartilhar a sua dor. Porque o que as pessoas fazem, eu não vou falar para ninguém, né? Eu vou guardar, tem até aquela sugestão de não conta para ninguém, quanto mais você fala, mais se atrai. Não, é importante. Você falar, você está ouvindo também. Então é um processo de elaboração para continuidade. E é importante, né, que eu sempre brinco, a gente nasceu sozinho, né? Ninguém tinha namorada com 1, 2, 3, 8 anos, enfim. Então a gente sabe que a gente tem que ressignificar e existe uma vida aí pela frente. Tá existindo o contrário também, né? Tem gente que tá exagerando nas festas de divórcio. Verdade, agora tem cortando isso, né? o vestido. Gente, também, mas aí é um luto ao contrário, porque daí quer também. É um processo de negação, né? Então, Mas assim, é válido esse processo para quem quer fazer, como se fosse também um ritual de passagem, assim como teve para a vida 2, para a vida Eu acho que desde sozinha saudável. novamente? Eu Ou fica entendo meio, que fica assim, no lugar do deboche? Não, vocês ela acham? falou uma palavra bacana, desde que seja saudável. Mas o importante é, Rejane, as dores nós temos que viver. Né? Porque se você não vive essa dor, vou te falar psicologuês agora, você guarda e uma hora ela vai estourar em algum lugar. Adoece, né? A gente fala da psicossomatização. Então, assim, você pode fazer um ritual de passagem, comemorar, enfim, tô livre daquela pessoa, mas viva a tua dor, viva esse luto, é importante, não podemos fugir. Depois de 2 casamentos, eu separei 2 vezes. Eu achava que o problema era eu. Fui me autoconhecer, escrevi o livro, enfim, fui buscar respostas. Dói, né? Dói muito, mas eu fui buscar respostas porque eu tinha a visão de um relacionamento que os nossos pais têm, que é aquilo, que o homem é o provedor, a mãe vai ficar... E eu nunca fui a mulher que vai ficar em casa, a mulher que vai... E não desmerecendo quem fica em casa, não é isso. Só que aí eu me tornei muito mais homem do que muito homem... E aí eu não deixava o homem ser homem. Porque tem isso também, os homens estão perdidos hoje. Quando a gente fala em namoro, em casamento, eles estão meio sem saber o que fazer com a Muito mulher. bem colocado, Porque a né? gente... Como se assumiu perdesse a tudo. função, Os perfeito. objetivos têm que estar conectados também, Sim. né? E tem que ter muito respeito em cima do que cada um quer. É 50-50, né? Às vezes a pessoa fala, o problema do relacionamento foi por causa do meu parceiro. A Renata falou uma coisa muito legal. Ela assumiu algumas atitudes que de repente, ou posturas, que de repente não deveria ali na relação. Mas na hora que você está entorpecido pela dinâmica, você não percebe, né? Hoje eu pontuo. A Renata de antes não iria deixar o namorado abrir porta de carro, não. Hoje, por quê? Porque o homem tem um lugar... as mulheres, as feministas vão me matar, né? Depois disso. Mas não é só... Eu estou falando de gentileza, de carinho, de... Né? Claro. De amor coisas mesmo. que mantém, né? Sabe? Não Aquele significa homem que a que mulher põe a não pode mulher... aceitar, né? põe a mulher pro lado de dentro da calçada, eu acho isso... Eu falo, gente...
E não, até porque eu vivenciei outro tipo de coisa, né? E a gente acaba espelhando isso. Porque você falou uma coisa muito legal, né? De se autoconhecer. Porque muitas vezes você achou que a culpa era sua, que o erro era seu, né? Só que esse se conhecer, vocês acreditam que é uma constante na vida da gente? Porque, afinal de contas, a gente está em constante movimento e mudanças. Por exemplo, a Regiane de hoje, com 45 anos, não é a mesma Regiane que casou há 20 anos atrás, né? E dentro dessa dinâmica do casamento, o meu marido também mudou 20 anos depois, obviamente. Enxerga a vida de outra forma, com outras prioridades, de repente. É desse ajuste que vocês estão falando, da gente se conhecer e se entender quem é essa Regiane hoje e qual é o lugar que essa relação, que esse marido, que esses filhos têm nessa vida, e justamente para que esse acerto aconteça e a separação, e a gente evite muitas vezes uma separação. É desse lugar que vocês estão falando? Eu acho que falta, além de respeito, falta conversa. Eu acho que falta comunicação. As pessoas não estão se comunicando e às vezes acham que, você está casada há quantos anos? 20 esse ano eu vou fazer. Vocês conversam pra caramba. A gente conversa muito. Inclusive, isso que eu estou falando agora é uma conversa que a gente está tendo constantemente. Porque o corpo da gente muda. Tudo muda. As necessidades psicológicas, emocionais, até fisiológicas também mudam. Outro dia me chamaram a atenção. Você pensava assim, eu mudei. E isso não é culpa de ninguém. Nem da pessoa que está mudando e nem do outro que pode ter causado alguma coisa, não, né? Jane, eu tenho 22 anos de consultório. Isso não significa que é o mesmo Alessandro com os mesmos padrões. Pensa, a gente evolui, a gente tem alteração hormonal. O ambiente vai mudando, infelizmente o físico vai mudando e tudo isso requer adaptações. O que acontece às vezes, que é o grande duelo e o sofrimento, a pessoa ignorar esse processo. Mas é muito bom, quantas coisas que a gente fazia lá atrás que hoje a gente vê que não tem tanta importância. Né? Quantas brigas a gente se aprofundou que hoje você fala, para que eu perdi aquele tempo? Então é um processo tão honesto e de aceitação e vamos continuar, é um processo de evolução. A tecnologia também, né? Os nossos filhos dão baile na gente em tecnologia. Eu me sinto um dinossauro às vezes. Eu falo assim, gente... Sim. E olha que eu sei mexer, a gente ainda é antenada. Mas sabe o que é legal? Aceitar isso. Aceitar, tá vindo uma geração expert nessa situação. Eu tenho uma secretária que ela é nova. E assim, um monte de coisa eu jogo para ela porque eu virei o tiozão fora da internet, né? Então é um processo normal. Que a gente vai demorar tanto a aprender que é melhor passar para o outro. E se você se aceita, tudo fica muito mais leve. É verdade, é verdade. E se entender dentro dessa mudança também, não significa que todo relacionamento vai ser ajustado. Pode ser que dentro dessa mudança você entenda que aquela pessoa também não faz mais sentido para você, né? Sim. Afinal de contas, a gente não está aqui fazendo uma crítica às separações. É só uma constatação de que, de fato, né, as pessoas estão se separando muito mais mesmo e que seria legal que cada um se conhecesse para ver se de repente aquela relação não vale a pena um investimento, né? E um olhar mais carinhoso e cuidadoso para o que você falou, autoconhecimento é autoamor. E o que vocês fazem de conversar sempre é regar isso. Não é, o relacionamento não pode ser só o oba-oba. Não adianta, muito não bom o que você falou, porque infelizmente a gente sabe, tem pessoas que o relacionamento já está falido há muito tempo, mas carregam estereótipos da família, a cobrança e vai insistindo, ambos adoecem e não vale a pena, né? A gente tem que ser feliz, tem que investir, tem que evoluir, mas tem que ser feliz, é a prioridade. Sem dúvida nenhuma. Gente, que papo maravilhoso. A gente podia ficar aqui muito tempo mais, né? Porque esse assunto não se esgota nunca. Tem exercício para dar, tem um monte de fofoca tem fofoca o cheiro também. Do bolo. Tem o pão, né? Pão de chocolate. O pão de chocolate com laranja daqui a pouco. Inclusive, a gente pode estender esse assunto depois para falar justamente sobre esse ajuste e essa adequação para a separação com filhos, como você comentou, né? Que é bem mais delicada, né? Vamos fazer esse encontro mais vezes, que eu achei uma delícia. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença de vocês. Deixa eu ver o livro, Rê. Por favor. É um planner emocional integrativo, tá autografado para você, Rê. Obrigada. Lançado pela editora Líder. Todo mundo erra, gente. Selo Série Mulheres. Tá? É muito humano isso. Vamos Olha que libertador esse título, né? Perfeito, perfeito. Virou meme já, mas até um tropeção leva para frente, então. Não é. Eu amei essa frase, viu? Quando eu estava lendo a pauta. Até um tropeção empurra a gente para frente. Depois eu quero que você leia e me fale o que você achou, porque tem os exercícios todos. Tem o exercício da gratidão, tem muita coisa bacana. Né? Muito legal, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Sem dúvida nenhuma, muito bom. Bom, deixa eu agradecer então, Alessandro Viana, que é psicólogo. Para você segui-lo, você vai lá no Insta, @aleviana com 2 N's, tá bom? E aí o livro Casal Nota 10 da Editorial Print também. Tem muita informação bacana sim. para quem está querendo dar essa ajustada na relação.
até a lição para recomeçar para quem se separou. Ai, que importante. Sim, Muito bom. sim. Ótima sugestão de leitura também. E a Renata Rod, que é escritora, você vai lá no Instagram e começa a seguir também no @RenataEscritora. Renata Escritora. Esse livro já foi lançado. Foi dia 14 de março agora, 14 tá de quentinho. março. Ah, tá fresquinho. Tá, Acabou de sair tá. do forno da editora Líder. Obrigada, gente. Obrigada, Até a gente. próxima, viu? Até. Prazer. Arrasaram.